Vamos entrando no nosso módulo agora de proteínas, tá? E antes de falar de proteínas, eu quero só mostrar a posição, né, da Academia de Nutrição aqui e nutricionistas em geral. O que a gente vê? Que eles vão falar sobre dietas vegetarianas e veganas, que elas podem ser saudáveis, nutricionalmente adequadas e entregar benefícios na prevenção e até tratamento de algumas doenças. São apropriadas para todos os estágios da vida, desde gravidez, lactação, infância, crescimento, adolescência, idosos e até atletas, tá? Além de serem ali, né, mais sustentáveis de uma maneira ambiental, ok? Então, realmente, nós podemos usar dieta vegetariana, vegana para qualquer pessoa, não tem uma necessidade do consumo de alimentos de origem animal. O que a gente vai cuidar é isso daqui, tá? Aqui eu separei as dietas lacto-ovo, lacto-ovo e veganas, tá? E a gente vai cuidar principalmente da ingestão de ferro, de zinco, cálcio, B12 quando for uma dieta aqui, ovo ou vegana mesmo, principalmente vegana mesmo, ômega 3 e proteínas. A proteína não é só na quantidade, mas também na qualidade, e será esse o tema deste vídeo e dos próximos, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é não necessariamente proteína animal, proteína vegetal, e sim aminoácidos. E para a gente entender aminoácidos, para a gente entender proteínas, a gente tem que entender caminhos digestivos e funções. Então, quando eu consumo uma proteína, eu vou quebrar ela, principalmente ali no meu intestino, em aminoácidos, tá? Então, eu tenho aqui a estrutura proteica, né? Eu quebro ela em aminoácidos ou até de peptídeos, que são 2 aminoácidos, tá? Só 2 ligaçõezinhas aqui, beleza? Bom, vou fazer essa quebra. Legal. E aí, o que a gente vai pensar? Quebrei, digeri, levei para a corrente sanguínea meus aminoácidos. Então, consumi ali o whey protein. Vou ter BCAAs, vou ter triptofano, vou ter metionina, né? Enfim, tirosina, fenilalanina. Para onde que eu vou levar esses caras? Eu posso fazer proteína tecidual, que é basicamente o que todo mundo está buscando hipertrofia quer. O pessoal que quer hipertrofia pensa na ingestão de proteína aqui, justamente para degradar e levar para onde? Para o músculo. Então, proteína tecidual muscular. É só lá que eu faço proteína? É só no músculo? Não. Eu tenho proteínas em diversos órgãos, diversos sistemas. Até dentro do próprio músculo, a gente tem diversos tipos de proteínas. Eu tenho proteínas contráteis, actina, miosina, titina, tubulina. Eu tenho proteínas mitocondriais, como as próprias enzimas também têm essa função, né? E eu tenho proteínas sarcoplasmáticas. Logo, eu tenho diversos tipos de proteínas em diversos locais, em diversos órgãos, tá? Meu fígado, por exemplo, ele vai pegar esses aminoácidos e ele vai fazer o quê? Albumina. Não é a albumina que a gente ingere, é uma proteína de transporte, que se liga, por exemplo, à testosterona, né? Ela pode se ligar a ácidos graxos livres, né? Carregar a gordurinha ali nas nossas células. Meu fígado pode fazer também SHBG, que é a globulina ligante de hormônios sexuais. Não deixa de ser uma proteína. Vai fazer, por exemplo, a TBG, que se liga a tiroidianos, CBG, que se liga ao cortisol, tá? Então, eu faço muita proteína tecidual. Uma também que muita gente quer fazer é colágeno, né? Além das próprias estruturas. Por exemplo, eu vou pensar no meu intestino, eu tenho vilosidades intestinais, né? Eu quero reparar aquilo, eu quero ter ali uma boa noção, ali, uma boa captação de nutrientes e uma melhora de permeabilidade. O que vai entrar ali, né? O que eu vou liberar para a corrente sanguínea, o que eu vou captar, o que eu não vou. Então eu preciso dessa reparação de proteínas. Bom, fora isso, os aminoácidos vão fazer também o quê? Glicose. Quando a gente pensa em aminoácidos, nós estamos pensando em carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eu perco esse nitrogênio aqui. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um processo chamado desaminação. Então, eu tenho nitrogênio, tá?
eu perco ele, né? Vou lá fazer amônia e depois excretar esse nitrogênio na ureia, no meu fígado, depois saindo ali no rim, né? Faço a produção de ureia no fígado e levo para o rim para excretar. E aí eu vou ter glicose. Eu perdi o nitrogênio. Quando eu tenho glicose, o que minhas proteínas fazem com essa glicose? Ou elas fazem energia, ou elas podem fazer gordura. Então, se você consumir proteína demais, você consegue sim fazer gordura. Por quê? Teu fígado vai pegar, vai tirar esse nitrogênio, né? Vai fazer a excreção ali, ureia, por exemplo, e aí vai fazer glicose. E aí o excesso de glicose, ali no ciclo de Krebs, né? Na verdade o excesso de intermediários do ciclo de Krebs, vai estar acima do teu gasto, porque você está em excesso calórico. E aí teu fígado vai produzir gordura, tá? E transportar para o tecido adiposo, por exemplo. Fora isso, eu consigo pegar a proteína, essa glicose aqui, né? Os aminoácidos transformam em glicose e manter minha glicemia estável. Minha glicemia é o que? A glicose no meu plasma. Então, se eu estou numa dieta low carb, as proteínas também vão atuar nessa manutenção da glicemia, para não desmaiar. Porque, por exemplo, meu encéfalo, minhas hemácias precisam muito de glicose, tá? As proteínas fazem energia? Fazem. Olha o ciclo de Krebs aqui, né? A saída do dióxido de carbono. Então, quando eu tenho um aminoácido, eu posso perder esse nitrogênio, tá? Dele aqui. Eu posso perder tanto na desaminação, vou excretar ele, como levar ele para um processo de transaminação, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? A gente tem bastante coisa aqui de proteínas, né? Mas basicamente o que seria uma transaminação, pessoal? Eu pegar, por exemplo, um alfa-cetoácido e entregar um nitrogênio. Então, aqui no ciclo de Krebs, eu tenho um cara chamado alfa-cetoglutarato. Eu pego esse nitrogênio, vamos pensar que eu tenho um aminoácido aqui, e entrego para esse alfa-cetoglutarato. E ele vai virar quem? Um glutamato. O que eu vou ter agora? Um aminoácido. Então eu tinha um outro aminoácido, doei o nitrogênio para o alfa-cetoglutarato aqui, e fiz um glutamato, um aminoácido. E esse cara que era um aminoácido, agora ele virou o quê? Um alfa-cetoácido. QKA, tá? Que K de keto, este. Por exemplo, ele virou um oxalacetato, tá? Então, o que eu fiz? Eu consigo pegar sempre um aminoácido e um alfa-cetoácido, né? Alfa-QA, e inverter. Pega meu nitrogênio para você. Esse cara que é um aminoácido, aí ele vira um cetoácido. E esse cara que era um cetoácido, ele vira o quê? Um aminoácido. Quando a gente mede aquelas enzimas, TGO, TGP, é isso que a gente está vendo. O quanto que eu estou fazendo transaminação, quanto que eu estou pegando nitrogênio e doando de um aminoácido para um alfa-cetoácido virar um aminoácido, tá? Bom, a partir do momento que eu tenho um alfa-cetoácido, como o alfa-cetoglutarato, por exemplo, ele pode entrar no ciclo de Krebs e virar energia. Então eu tinha um nitrogênio aqui, tinha um aminoácido, né? Peguei esse nitrogênio, ou eu perdi, excretei, ou eu doei. O que eu fiz? Intermediários do ciclo de Krebs e energia, tá? Os corpos cetônicos aqui, né, são produzidos no fígado. E eles também vêm de aminoácidos. Aminoácidos aqui que são cetogênicos. Diversos aminoácidos vão fazer corpos cetônicos e também glicose, tá? Então, eu tenho aminoácidos cetogênicos e glicogênicos. Só que alguns aminoácidos só fazem glicose e alguns aminoácidos só fazem corpos cetônicos. Por exemplo, a glicina, um aminoácido não essencial, só faz glicose. A leucina, que a gente sabe do BCAA, só faz corpos cetônicos, tá? Outros aminoácidos, como o triptofano, TRP, fazem os dois, né? E diversos outros, por exemplo, né? Fenilalanina, enfim, tá? Só que a leucina e a lisina fazem só corpos cetônicos, ok? Bom, o que mais que eu tenho, né? Vamos pensar na creatina. A creatina, pessoal, eu tenho nela, por exemplo,
metionina, né? Eu tenho nela arginina. Legal. Por que quando eu insiro aqui no meu corpo, eu vou ingerir creatina, eu não degrado aqui? Então, acabei de tomar ali 5 gramas de creatina. Por que eu não degradei? Se eu degrado, eu perdi a molécula, né? Quebrei os aminoácidos, não vou captar no músculo e aí, pô, não tem o efeito que eu gostaria. Por que acontece? A creatina não é um aminoácido, tá? Ela é um derivado do nitrogênio não proteico. Então, quando a gente ingere ela não vai quebrar. Ela vai ser captada diretamente no intestino, sem quebrar. A própria carnitina também. A própria beta-alanina também teremos isso, tá? Então, nós não quebramos esses caras assim. Tanto que a beta-alanina vai se juntar com outro aminoácido chamado histidina, formando então o que a gente conhece como carnosina, tá? Então, nós temos tudo isso que as proteínas podem fazer. Proteína tecidual, né, através de aminoácidos, glicose, mantendo a glicemia estável, excreção via amônia e ureia, energia e corpos cetônicos. Tá, mas aqui a gente está falando de veganismo. O que vai mudar na dieta para o nosso paciente vegano, tá? Vamos pensar nos nutricionalmente essenciais. Aminoácidos nutricionalmente essenciais são aqueles que a gente precisa ingerir na dieta. Eu tenho os nutricionalmente não essenciais. Esses caras aqui, o nosso corpo consegue produzir, tá? Então eu consigo pegar aminoácidos essenciais que eu ingeri na dieta e fazer esses daqui. Só que eu não consigo o contrário, eu não consigo pegar esses daqui, não consigo fazer esses, tá? Então, eu consigo pegar diversos aminoácidos que estão aqui, como por exemplo a fenilalanina, né, e transformar em tirosina. Tá? Só que eu não consigo fazer o oposto. Logo, esses eu preciso ingerir pela dieta. A arginina está marcada aqui porque a síntese dela é inadequada para o crescimento em crianças, tá? Bom, o que vai acontecer então? Eu preciso ingerir os da esquerda, correto? Quando a gente compara proteínas de origem animal, no geral, tá? Claro que sempre há exceções. Comparada com vegetais, eu tenho bem mais dos nutricionalmente essenciais aqui. Tenho também as proteínas de origem vegetal? Tenho. NE nutricionalmente essenciais. Só que eu tenho mais nos de origem animal, tá? Então aqui a gente pode pensar em qualidade proteica. Qualidade proteica é definida também pela quantidade de aminoácidos nutricionalmente essenciais, bem como a captação que a gente tem deles, tá? Então não adianta você só ingerir, sem captar bonitinho, ter uma boa digestibilidade, né? Então, Felipe, isso dá uma desvantagem para a dieta vegana, vegetariana. É uma desvantagem, mas a gente vai ver ao longo dessas aulas que é algo fácil de ser resolvido, se a gente tiver ali uma boa ideia de bioquímica, tá? Então, por mais que aqui, os alimentos de origem animal, eu tenha, por exemplo, mais aminoácidos nutricionalmente essenciais, eu consigo resolver aqui. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesses módulos, ok? Nós temos diversos índices, né? Vou mostrar aqui mais para baixo o índice Dias, por exemplo, né? Eu vou mostrar agora para vocês este índice, que é o EACDP. E basicamente esse índice aqui, ele vai avaliar a qualidade das proteínas animais, truncando em 1. Olha a gelatina, que porcaria, 0,08. O resto não, ó, ovo, proteína do leite, carne de gado, frango e peixe, tá excelente. A soja, proteína da soja, né? Não o alimento soja, trunca em 1 também, tá? A gente vai ver em outros estudos uma leve vantagem, por exemplo, do whey protein contra a soja, quando a gente vai pensar em síntese proteica ali muscular. Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Já o feijão, uma leguminosa, 0,7. E as proteínas do pão de trigo, 0,4. Eu tenho mais qualidade no feijão, mas não se compara feijão e pão de trigo com essas daqui. Por que isso acontece?
No feijão, eu tenho bastante lisina. Ok? Legal. E lisina nós temos aqui como um aminoácido nutricionalmente essencial. Mas ao falar aqui no feijão, um que está mais clarinho, que é a metionina, também essencial. Então não adianta ter mais de um e menos de outro. É igual você querer hipertrofiar só com BCAA. Você vai ter uma grande hipertrofia. Não vou fazer uma dieta hipoproteica, né? 0,6 grama quilo, mas aí eu vou me encher de BCAA. Você vai ter hipertrofia de maneira significativa? Não. Você precisa de mais aminoácidos nutricionalmente essenciais para ter essa hipertrofia, esse ganho de massa muscular. Então o que vai acontecer? O feijão ele tem essa menor qualidade porque falta metionina. Olha o trigo. O trigo é o contrário. Ele nem bate aqui o total, né? Olha só. Quantidade de aminoácidos essenciais, porcentagem das necessidades dietéticas. Ó, o trigo nem bate aqui em metionina. Por quê? Muito ruim a qualidade dele, né? E lisina menos ainda. Quando você completa os dois, você equilibra, tá? Numa razão 1 para 1. Só que não bateu. Então você vai precisar de uma quantidade um pouco maior aqui. E aí vem uma questão, né? Muita gente fala, pô, vamos misturar então, paciente vegano, arroz mais feijão nas refeições principais. E sempre o pessoal pensa numa razão de 1 para 1, por exemplo, 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão. Peguem a taco agora, né? Deem uma pausa nesse vídeo, peguem a taco e vejam quanto tem de proteína no feijão e o quanto tem no arroz. Tá? O feijão a gente vai ver que tem bem mais proteína. Claro que tem mais carbo, né? Tem mais ou menos 13 gramas de carbo a cada 100 gramas, umas 6,5 de proteína. Mas o arroz é puro carbo, mal tem proteína. Se você está trabalhando com um paciente vegano, principalmente, né? Não vai ter a proteína do leite, não vai ter o ovo, não faz muito sentido você pensar nisso. Você pode fazer o contrário, né? Você pode até baixar um pouquinho aqui, essas 100 gramas de arroz, e fazer tipo isso aqui. 60 gramas arroz. E aumentar o feijão. Vamos pensar nas 200 gramas. Vai dar até menos calorias, tá, pessoal? 140 gramas de feijão. Então aqui você subiu, tá? De 6,5 você aumentou mais 3 gramas aqui de proteína. Então agora você tem uns 10 aqui. Mal mudou do arroz. Mas o feijão, ele tem menos metionina. Tá, mas você aumentou a quantidade dele, né? Você não aumentou aqui 40%? Pronto. Beleza? Então, cuidado com essa ideia de sempre usar 1 para 1. Não precisa nem ter em todas as refeições, tá? Seu corpo, ele faz síntese proteica o tempo inteiro. Então, vamos pensar que você vai fazer 4 refeições ao dia, tá? Então, aqui, 8 horas da manhã, meio-dia, tá? 16 horas e 21, tá? Seu jantar. Vamos pensar aqui que é a síntese proteica muscular. Você vai fazer isso, ó. Ingeriam, cai, ingeriam, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Ok? E aqui, né? Continua até meia-noite. Temos 4 picos. Então, eu consigo aqui usar proteínas que não vão combinar em si. O importante é o total, pessoal. Porque eu estou sempre num pico aqui, eu estou mantendo isso, né? Logo, se eu estou falando de uma dieta vegetariana, vegana, eu posso não colocar tantas fontes de metionina no almoço, tá? Mas aí eu chego à tarde no paciente e eu dou um blend proteico para ele, de proteína de ervilha com arroz, que já vai ter metionina. Perfeito, excelente, tá? Ou dou proteína isolada de soja, perfeito. Eu tenho que focar mais também na quantidade de proteína, tá? É isso que eu tenho que focar, mas minimamente aqui, né, com qualidade, principalmente pacientes veganos. Isso eu vou trazer alguns casos clínicos para a gente entender melhor no final, ok? Bom, então, este é um dos índices. A ideia é que vocês não usem esses índices, é só que vocês tenham uma noção melhor de como que a gente pode trabalhar com veganos e vegetarianos quanto à quantidade de proteína. Por quê? Esses índices não são tão confiáveis assim, a ponto da gente calcular a dieta a partir deles, tá? E sinceramente não precisam. A gente consegue calcular a dieta
pela quantidade de proteína e para uma coisa que se chama relação energia-proteína. Quanto menor a energia disponível, maior a necessidade proteica. E energia disponível não é só a caloria que a gente ingere, mas também o quanto que a gente tem disponível. Uma coisa que eu expliquei muito no curso de dietas para emagrecimento, não vou entrar aqui, é um paciente com muita energia disponível, com obesidade, né, ele tem um estoque bem grande. Não precisa de tanta proteína assim. Agora, se estou com um paciente vegano, né, ele tem um percentual de gordura, aqui, por petróxico, por exemplo, 15%, não está tão alto, ok? Então ele já está magro. Você vai pegar e fazer uma dieta de menos 1.000 calorias para ele, frente ao gasto? Não, porque se você fizer isso, você tem que jogar a proteína lá em cima, tá? Mais 3 gramas quilo, para ter certeza que vai manter bem a massa muscular caso não haja esteroides. Como é que você vai fazer isso? Né? Vamos falar que ele gasta 2.500. Como é que você vai fazer uma dieta de 1.500 calorias para ele, com 3 gramas quilo de proteína, usando só alimentos de origem vegetal? Você tem que usar muito suplemento, muito blend proteico. Isso pode estragar a palatabilidade, tá? Então, a gente vai sempre pensar, quando a gente fala dos casos clínicos, nisso daqui, relação energia e proteína. E também tem a ver com a energia disponível no nosso organismo, não apenas aquela que a gente ingere, tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho do metabolismo de aminoácidos e eu vou explicar melhor como é que a proteína pode ser convertida em gordura para vocês.